yeah, I'm going beyond what they think of me, beyond the names they called. Boa noite, Jefferson. Tudo bem com você? Tivemos um probleminha aqui, mas resolvido. Aparentemente resolvido. Saudação a todos, né? Estamos à disposição dos irmãos, né, para mais uma live, né, abençoada, né? Que Deus abençoe a todos. E uma saudação em Cristo para todos, né? E que Deus venha nos abençoar nesse partilhar da palavra de Deus nessa noite. Uma ótima noite para todos nós, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos vocês, meus queridos ouvintes, que daqui a pouco vai estar entrando nessa live. E é um prazer novamente, pastor Jefferson, estar aqui novamente contigo, né? Estarmos aprendendo bate-papo e aprendendo mais da palavra de Deus, né? Que tem sido edificante demais para nossos dias e nossas vidas nos tempos de hoje, não é verdade? E o tema hoje que a gente estudamos e vamos compartilhar com o querido ouvinte, só lembrando, não esqueçam que essa live estará indo mais tarde no YouTube, né? Estará indo no canal Jefferson Renato Ribeiro. Lá já tem algumas lives anteriores. Esteja ativando o sininho, curtindo a página, para que a palavra de Deus vá adiante, né? Que você ajuda a ser uma bênção nessa questão. Então, hoje o tema é quais os mistérios de Deus para conosco? E hoje vamos falar de alguns mistérios que Deus tem, e está na palavra de Deus, e o mistério de Deus em Colossenses 2:2 pastor Jefferson. O primeiro mistério, né, nas Santas Escrituras, na Bíblia, é Cristo. Porque ele foi um mistério sabendo-se que ele mesmo se revelou ao mundo, pastor? Pois Jesus Cristo é um mistério também que esteve oculto pelos séculos, né? Assim como a igreja. Jesus Cristo, pelos séculos primórdios, né? Séculos, nós vimos em lives anteriores a semente da mulher, da promessa, a redenção, mas ele esteve oculto aquelas gerações na sua plenitude, né? E o escritor aos Hebreus vai descrever maravilhosamente bem esse mistério, esse entendimento, né, que Colossenses ali fala, Paulo dizendo que os corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento desse mistério. Então, você veja ali que nós temos uma exortação de Paulo, né? O apóstolo Paulo, que é o apóstolo aos gentios, ele vai falar sobre corações consolados, unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, né? Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, nós vamos olhar para agora o conhecimento adquirido. Na verdade, em lives anteriores, a gente trabalhou do Calvário à redenção, trabalhamos a oração, como a comunhão, como algo cotidiano que nos dá a vitória, mas é preciso conhecer os mistérios, que, na verdade, para a igreja, amados, não são mistérios. Vai continuar sendo mistério para aqueles que não adentram a palavra de Deus, para aqueles que não vão mais profundo na palavra para ter a bênção plena, né? Para entender a profundidade, a largura, a altura, né? Do conhecimento de Deus, né? Que excede todo o entendimento, o amor de Deus que vai exceder todo o entendimento. Então, nós olhamos para o escritor aos Hebreus, que tem uma cristologia maravilhosa, que eu gosto muito da carta aos Hebreus, porque ela vai falar exatamente assim: tendo Deus falado outrora, no passado, aos pais pelos profetas, nos últimos dias, né, tem falado pelo Filho. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem de Deus,
né? Então, vai falar de um ministério superior, superior aos anjos, superior a Moisés, né? Vai ter, inclusive, o segredo da unção em Jesus Cristo, né? Qual o segredo da unção? Poderíamos já trazer essa grande revelação que envolve esse mistério, que é Jesus Cristo, né? Em nós, esperança da glória. O segredo da unção na vida de Jesus vai estar em Hebreus 1:9, a qual o escritor vai dizer: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Ou seja, mais do que Abraão, mais do que os heróis da fé do passado, Jesus Cristo teve essa unção, essa marca que envolveu o seu ministério, a marca da unção em Jesus Cristo, com óleo de alegria, porque ele amou a justiça e odiou, né, a iniquidade. Então, nessa primeira lição sobre o mistério de Cristo, o segredo da unção na vida dele: amar a justiça e odiar a iniquidade, né? É um sentimento do cristão verdadeiro, né? A unção nas nossas vidas vai ter também esse segredo. Eu preciso amar a justiça e odiar o pecado, né? O pecado que tão fortemente nos rodeia, né? E nós precisamos amar a justiça porque é a nossa veste. É a nossa veste. Estamos com um traje de justiça que é simbolizado pelo linho fino, né? E branco, né? E santo, que vai simbolizar a justiça, os atos de justiça da igreja. Então, com este traje, eu preciso caminhar na jornada cristã, porque estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. São os anjos do céu, são os demônios, os espíritos malignos na esfera espiritual, na potestade dos ares, né? Onde Satanás atua com os seus anjos caídos, e também a humanidade que nos observa. Então, nós estamos postos como um espetáculo, Arielson. Nós estamos postos, amados, como um espetáculo aqui na Terra, de anjos, anjos de Deus, que têm o seu ministério para servir os que vão herdar a salvação, mas nós precisamos entender todo esse mistério de Jesus Cristo, né? Desde o concílio eterno, quando ele se fez voluntário, onde Deus ali podia ter desistido da humanidade, né? Simplesmente destruindo o pecado, destruindo o pecador. Mas não, ele deu-nos a chance da vida, ele se fez voluntário, né? E o escritor aos Hebreus vai explanar isso maravilhosamente bem lá no capítulo 10, né? Que sacrifício e ofertas não quiseste, né? Jesus Cristo falando, né? Mas corpo me preparaste, né? Eis-me aqui para fazer a vontade de Deus. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Então, nessa visão, o segundo era o sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi perfeito, Ariel. E ele, ali na cruz, ele foi até o fim. E ele nos deu ali a vida, a garantia, né? Então, Cristo é superior. Esse entendimento, eu tenho que entender que ele é superior a Moisés, a todos os que foram no passado. Ele é superior aos anjos. Ele ofereceu o melhor sacrifício. Ele tem o melhor sacerdócio, né? Não é um sacerdócio gerado por homens, mas é um sacerdócio eterno, né, da ordem de Melquisedeque. Ninguém sabia quem era Melquisedeque, sem genealogia, né? Ninguém sabia quem era o pai dele, quem era a mãe dele, mas ele tipificava o sacerdócio de Jesus Cristo no sentido que é um sacerdócio superior. E hoje ele está, né, tendo consumado toda a obra, né? Ele está à direita do Pai, esperando que todos os seus inimigos sejam postos por estrato dos seus pés, né? E ele é o nosso sumo sacerdote intercessor por nossas vidas. Então, o entendimento do mistério de Cristo é ver desde o concílio eterno, desde a caminhada da semente justa que nós debatemos em live passada, né? E entender agora a posição de Cristo. Nós não servimos um Cristo que não possa, né, interceder por nós. Nós não servimos a um Cristo que está na cruz. Nós servimos a um Cristo que está à direita do Pai. Que tudo é por Ele, para Ele, nele estamos, né? Então, eu não posso negligenciar esse conhecimento. Porque
ele oferece para mim um repouso, ele oferece para você um repouso, né? Não negligencie, né, o repouso que há em Cristo. Eu preciso conhecer esse mistério para não negligenciar o repouso que ele oferece. Porque a geração lá do passado, ela saiu, Ari, pasmem, amados, ela saiu da Páscoa para morrer no deserto. Ela saiu como se fosse do Calvário para perecer no deserto. E o caminho de Deus é muitas vezes um deserto, mas ele nos prova e nos dá os alicerces. Aquele povo teve tudo o que precisava, mas na hora de entrar em Canaã, falhou, temeu, não confiou em Deus. Então, eu não posso negligenciar o repouso que Cristo oferece. Se eu não entender o mistério de Cristo na sua plenitude, o que ele é hoje para a vida da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele está à direita do Pai, mas ele tem a igreja nas regiões celestiais, é a posição. Nós estamos acima da esfera inferior, que é a chamada potestades, onde estão os demônios atuando em todo o mundo. A igreja está acima, num patamar elevado, é a nossa posição de autoridade em Cristo. Por isso que sempre batemos nessa tecla. Mais do que está numa igreja, Ari, precisamos estar em Cristo. Porque tendo esse conhecimento, eu jamais vou negligenciar, Ari, o repouso que ele oferece. Tendo esse conhecimento, eu vou crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento. Tendo esse conhecimento, eu não vou rejeitar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, né? Eu não vou rejeitar o caminho da fé. Então, é preciso, amados, ter esse conhecimento pleno. Depois do Calvário, durante a caminhada, sou um cristão, estou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, preciso conhecer o ministério que Cristo hoje oferece. E Paulo vai dizer acerca dessa sabedoria, né? Ele vai dizer ali, acerca do versículo 3, o mistério de Deus que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E quando ele começa a analisar, ele faz o cântico maravilhoso, lá em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são, né? Quão inescrutáveis são os teus juízos, né? Os teus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus para lhe dar conselho, ou para ser conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que possa ser restituído? Porque dele e por ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Amém. Então, Ari, eu preciso, quando Paulo tem esse conhecimento, que eu preciso ter, que nós temos como igreja, de ver que Cristo não somente aos judeus, mas a todos os povos. Agora não há judeu, não há grego, pela cruz de Cristo não há mais diferença, não há mais divisão, não há mais separação. Todos podem chegar ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Então, Paulo, quando ele vê que seu ministério é aos gentios, e ele vê que, de alguma forma, ele pode incitar o ciúme aos seus patrícios, como ele diz na carta aos Efésios, se de alguma forma eu posso incitar os ciúmes para que eles sejam salvos, para que eles olhem, não são só nós, judeus, que temos o acesso, o privilégio a Deus, agora vemos um povo que não era povo, agora chamado também de povo de Deus. Então, quando Paulo descobre essa maravilhosa graça, ele diz, quão profundas são as tuas obras, Senhor, com profundidade da riqueza. Então, a profundidade da riqueza de Deus, nesse contexto, é a descoberta da graça do Evangelho para todos. E agora, dentro desse contexto da sabedoria e da ciência, a conversão de Israel se torna uma maravilha, né? Para Paulo, descobrindo que um remanescente vai ser salvo, que no final um remanescente vai ser salvo, assim na igreja. Então, conhecer, aliás, amados, o mistério de Deus envolve desde o concílio eterno até o que ele está hoje fazendo e em breve o que ele vai fazer ainda, que é arrebatar sua igreja para levar para as mansões celestiais. Amém, pastor. Graças a Deus pelo sacrifício perfeito, né? Que hoje temos acesso ao Pai. E sobre o ministério do Evangelho, pastor, baseado em Efésios 6,19, que está escrito, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez
fazer o conhecido o mistério do Evangelho. Baseado nesse versículo, pastor, o que Paulo estava dizendo sobre pronunciar as palavras com sabedoria e confiança para demonstrar e proclamar o ministério do Evangelho? O apóstolo Paulo, ele é impressionante porque ele tem a revelação, ele subiu ao terceiro céu, né? E pelas grandezas da revelação que o apóstolo Paulo tem, Deus não curou ele tinha um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Mas quando ele fala sobre isso, ele fala em terceira pessoa. Ele está realmente quebrantado, ele sabe que ele não, de forma alguma, ele se exaltaria. Mas Deus coloca um espinho para que ele não se exalte, porque ele recebeu coisas inefáveis, a qual não é lícito ao homem. Então Deus disse, você está vendo coisas maravilhosas, mas não é para falar sobre elas. Né? Mas ele vai dizer, conheço um homem que se no espírito ou fora dele, não sei, ele até se faz de desentendido quando ele fala isso, mas que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, a qual o homem não é lícito falar. Era ele mesmo. Então ele pode falar com propriedade, de forma até indireta, das grandezas que é o Evangelho, das grandezas que é Jesus Cristo. Evangelho é boa nova, é a grande notícia. A grande notícia para todos os amados é que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo é o segundo Adão, e que ele não é apenas uma opção, eu vou seguir a Cristo, eu posso ter ele como uma religião. Não, ele é a única opção da humanidade para se salvar. É o único que se importa que você seja salvo. É o único que desceu para que eu possa subir. É o único que se esvaziou. O mesmo sentimento que é recomendável a nós, como cristão, tendo o mesmo sentimento em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Isso está falando da sua voluntariedade para vir fazer a obra de Deus aqui, ser o sacrifício perfeito, né? Perfeito para a salvação do homem. Então, ele se esvazia de si mesmo e ele vem, e ali o Evangelho, né, começa com as boas novas. Hoje, na cidade de Davi, foi a mensagem aos pastores. Nasceu o Salvador, que é Cristo, né? Então, os anjos cantaram, um coral angelical veio anunciar grande notícia do Evangelho. E o Evangelho são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles testificam da grandeza de Jesus Cristo. O aspecto de Mateus vai falar dele como rei. O aspecto de Marcos vai falar dele como servo. O aspecto de Lucas vai falar dele como homem perfeito. E o aspecto de João vai falar de Jesus Cristo como Filho de Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua graça, como do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. Então, nós vemos a riqueza do Evangelho, né? Que transforma a vida. O Evangelho que se for rejeitado, né? Quando nós olhamos para a rejeição do Evangelho, lá em Romanos, né? As gerações que trocaram a verdade pela mentira, né? A geração que comete a injustiça, né? A decadência moral da humanidade, que está em Romanos capítulo 1, né, faz vir, então, não a graça, mas a ira de Deus permanece e é revelada. Se eu rejeito o Evangelho, né, a impiedade e a injustiça continua, como nós vemos nessa geração pederasta que vive aí, que trocou o conhecimento de Deus, Ari, pela injustiça, pela mentira. Né? E a revelação de Deus seria suficiente só a consciência. Porque todos que pecaram lá na antiguidade, vamos dizer, antes da lei, eles sabiam. Por exemplo, quem matava sabia, Caim sabia que estava fazendo algo errado. Na sua consciência era um tribunal. Eles serão julgados pela sua consciência. Então Deus colocou um tribunal em cada ser humano chamado consciência, da qual ninguém escapa dela. É um tribunal que condena ou absolve. Né? Mas Deus também, pelas coisas criadas, se deu a manifestar. Né? Então, o conhecimento de Deus a todos os ímpios também vem pela natureza. Todos os cientistas, amados, que estudaram o cosmos, chegaram a uma conclusão. É impossível ser obra do acaso. Somente uma mente superior a todo esse universo, cosmos, galáxias, poderia ter projetado tudo isso. Então,
É impossível não crer em Deus. É impossível. O homem que não crê em Deus, ele está se enganando, ele está lutando contra aguilhões, né? E, na verdade, o Evangelho traz toda a notícia, boa notícia de que Jesus Cristo é o Senhor, né? É o Senhor do universo. Tudo foi por Ele e para Ele, né? Ele estava na criação como o grande criador, o grande arquiteto do Deus Pai, né? O Pai falava a palavra Jesus, né? Juntamente o Espírito Santo dando vida na criação. Então, esse evangelho de Jesus Cristo, nesses 4 aspectos, foi pregado, foi anunciado, mas a geração ímpia rejeitou esse evangelho de Jesus Cristo e vai perecer, porque não deram glória a Deus. As coisas criadas eram testemunho, um dia fazia anunciação, outro dia, né? E os seres humanos sabiam que tudo aquilo era uma coisa que não se explicava, somente Deus poderia ter feito, somente Deus poderia ter feito. Depois veio a palavra, porque é com a palavra de Deus que Deus vai tratar mais do aspecto do pecado, né? É com a lei que colocou todos debaixo de condenação. Agora, a lei, se encontrasse com a glória de Deus, o pecador morria, né? Lá na Antiga Aliança, nós víamos no dia da expiação, amados, que se o sumo sacerdote não comparecesse no Santo dos Santos naquele dia, o povo começava a morrer lá fora. Então nós vemos que depois da lei veio Jesus Cristo. E a revelação perfeita é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo no Evangelho. Então, essa geração está fadada à ira de Deus, porque rejeitou o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação. E esta é a frase mais impactante, porque Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para a salvação, tanto do judeu, como do grego, como do bárbaro, como do cita. Não tem mais distinção, todos são um em Cristo, né? Então, essa é a gloriosa obra do Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus, né? Amém, pastor. E em Efésios, Jefferson, quando se fala do ministério da vontade de Deus, que está em Efésios 1, 9 e 10, que diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuserem em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Baseado nesse versículo aqui, pastor, o que eu gostaria de perguntar? Como será isso? O mistério de Deus em realizar, no convergir nele todas as coisas. A palavra convergir ali, ela é uma palavra que me chama muita atenção, porque no original grego vai simbolizar, resumir. É como se Deus vai pegar todas as coisas que precisam ser restauradas e num ato só, no momento em que ele toma o poder, da terra, quando a igreja no céu recebe a notícia, os reinos do Senhor, os reinos do mundo vieram ser do Senhor Jesus Cristo. E há aquele cântico maravilhoso do culto celeste, né? Cantando que o poder e honra pertence ao Deus para sempre, né? Reina o Senhor Todo-Poderoso, né? Aquele hino maravilhoso lá em Apocalipse. Então, quando essa notícia é dada, todas as coisas começam a convergir para ele, tanto no céu como na terra. O céu já está sendo limpo, porque Satanás já caiu na terra, a terra começa a mudar, né? Então, uma das coisas que vemos é que quando Jesus tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai rachar no meio, vai sair um rio, vai sair uma água purificadora que já vai limpar ali o Mar Morto, já vai fazer um efeito fantástico na terra. Os vales serão exaltados, as montanhas serão abatidas. Então há uma verdadeira simbiose na terra e no céu, convergindo tudo para Cristo. O ímpio é lançado no fogo eterno, o pecado já não vai existir, né, até o fim dos 1000 anos. Então tudo está convergindo, tudo está convergindo nele. Aí a importância de você estar nele, porque se você não estiver nele,
este resumo, esta obra final de Cristo para o estado eterno perfeito que vem na sequência, o pecador não vai ter como participar. Aquele que não se arrepende não pode estar neste movimento convergente, tudo para ele. Então, os próprios ímpios vão aparecer diante de um tribunal do trono branco para receber a sentença e ser lançados para sempre no lago de fogo eterno. Os santos, né, as ovelhas que ajudaram Israel na grande tribulação, vão participar do seu reino. Os bodes, que foram aqueles que aceitaram o sistema do anticristo e perseguiram Israel, também serão lançados como malditos para o fogo eterno. Então, essa simbiose de uma ação divina, de interferência no cosmos e na Terra, é esse convergir em Cristo, Arielso, que nós vamos participar dele. É glorioso pensar nessa palavra convergir, convergir em Cristo, o mistério da vontade de Deus, como o Efésios está dizendo, é convergir, né? Convertir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como que estão na terra. Então, eu fico maravilhado com esse tema de convergir, porque nós fomos feito herança. Nós estaremos ali vendo a herança ser materializada. Nós estaremos ali vendo Deus agir conforme o conselho da sua soberana vontade. Nós estaremos ali para louvor da sua glória. Nós que estamos neles, depois que ouvimos a palavra da salvação, temos crido nele. Não desprezamos esse caminho que ele tem nos selado, né? Tem nos selado. E o selo de Deus tem uma marca. Ele conhece os que são seu. E Deus conhece todos que são deles, porque é um selo, né? E além do selo que tem essa marca, Deus conhece os que são seus, tem ainda o penhor. O penhor é um termo jurídico de garantia. Qual é a garantia? O Espírito Santo dentro de você. E ele está derramado no teu coração. O Espírito Santo está derramado no teu coração. E ele é gozo, paz e justiça no Espírito, Arielso. Se for falar muito detalhadamente sobre isso, o conhecer de Deus em nós, e é mais profundo, né, Jefferson? Porque antes de nós nascermos, ele já nos conhecia, não é verdade? Então Deus é tremendo. E a palavra fala que ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e de longe conhece nossos pensamentos, não é verdade? É tremendo. Verdade. E sobre o mistério da igreja, Jefferson, em Efésios 3:10, está escrito aqui: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Baseado nisso aqui, no mistério da igreja, nesse versículo, qual impacto do reino espiritual agora? Deus revelando à igreja que foi manifestado aos seus santos. É um impacto tremendo aí. Porque pense você, o mistério que esteve oculto, Paulo vai falar aos Colossenses 1, 26, 27, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, nos agora é manifestado aos seus santos, né? E a estes Deus quis dar a conhecer as riquezas da sua glória, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o mistério esteve oculto. A obra da redenção é efetuada, né? Satanás nunca pensou que tinha ganho. Ele sabia que ele estava derrotado. Mas ele não esperava uma manifestação no Pentecostes. Agora não é um Cristo só, são vários, no sentido de seguidores, mas tem em si o testemunho de cristão, né? Porque ser crente não resolve, até os demônios são. Nós precisamos ser cristão. Cristão é ser parecido com Cristo, né? Então, nesse mistério dentro da igreja, né? Esse mistério que foi oculto, agora as potestades começam a ficar afoitas. Eu fico imaginando o mundo espiritual quando a igreja começa a se reunir em cada canto da terra, na terra de Israel, nas regiões circunvizinhas, eles começam a orar nas casas, e a igreja primitiva era em casas dos irmãos, né? Então, esse deixar de congregar, como alguns têm o costume, que Paulo cita, não era numa placa. Não está falando de uma instituição igreja humana, de uma placa que pode ser Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Não, está falando da tua casa. Se você não congregar o melhor de tua vida na tua casa,
É a partir da tua casa que você faz culto na tua igreja. Não ao contrário. Tem gente que pensa que pode fazer culto na igreja e depois em casa. Nunca isso. Você tem que ter um lugar secreto da oração, você tem que ter a tua meditação na palavra, você tem que fazer culto doméstico, você tem que abençoar teus filhos ao redor da mesa, porque foi assim que as gerações venceram. Agora o que acontece? O culto doméstico foi tirado. O verdadeiro congregar começa em casa. Agora tem gente que idolatra o templo. Tem gente que quer estar no templo como uma garantia. O que Deus falou para Jeremias? Não me venha com esse papo de templo do Senhor. Templo do Senhor, templo... E ele fala 3 vezes. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Não era justificativa para Deus o templo do Senhor mais, porque ele viu o que se fazia. Se você lê o profeta Ezequiel, a iniquidade dentro do templo, a glória se afastou. E é uma cena dramática da glória saindo do templo. Né? Os irmãos conhecem o texto do profeta Ezequiel, é dramático. Deus pega o profeta pelo cabelo e começa a mostrar a ele as câmaras interiores do templo, o pecado deliberado. Né? Então, ele destrói o templo, vem Nabucodonosor e destrói o templo. Do templo apostólico, né? Jesus está no templo, sai do templo, os discípulos dizem, olha essas colunas, olha esses baluartes, olha esse templo. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Então, essa confiança em placa, essa confiança na igreja, instituição humana que está em crise. Né? É preciso entender que a igreja está em Cristo. A igreja está em Cristo e ela é a Igreja Universal Assembleia dos Santos. Né? É a igreja invisível. Então, tem batista, tem assembleano, tem presbiteriano, tem os verdadeiros que têm o coração quebrantado, que colocaram sua vida no altar, que têm o costume de orar todos os dias, que leem a palavra, que estão em Cristo, Ariel. Então, a importância do mistério da igreja é esse. Entender a igreja como corpo místico de Cristo e não confiar numa placa, porque esta instituição humana está em crise, mas a verdadeira igreja é o corpo de Cristo, é invisível, não conhece crise alguma. Verdade, verdade, professor. E sobre os mistérios da fé, um versículo no livro 1 Timóteo 3,9, que está escrito, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O que é fé, pastor? O que é fé? Fé é ter certeza que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que se encarnou no seio de uma mulher, se fez homem, morreu e ressuscitou para nos salvar. E um dia vai voltar em sua glória. Sobre o mistério da fé, baseado nisso, pastor, o que significa eis o mistério da fé? E já aproveitando, e o que se conquista com uma fé verdadeira que vence esse mundo cheio de pecados e iniquidades em que vivemos, pastor? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Né? Tiago vai escrever para nós batalharmos pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Né? A fé é uma bomba, no bom sentido. É um dunamis. Né? Porque o justo viverá por fé. E mais do que nunca, nesse tempo final da igreja, o cristão tem que viver por fé. Ao contrário do que alguns sempre falaram que viver por fé era depender financeiramente de Deus, não é isso. Viver por fé é enfrentar todas as circunstâncias da vida, sabendo que Deus está conosco. Jeová Samá está presente. E você pode falar isso aí no teu lar. Jeová Samá. Você vai sentir a presença de Deus contigo. Amém. Fale agora aí, Jeová Samá na tua casa, você vai sentir a presença de Deus. Porque há poder na palavra de Deus. Então, é a presença de Deus, é a certeza de que Ele está conosco. É a convicção perfeita de que tudo vai ser conforme o conselho soberano da sua vontade. Que há poder nas tuas palavras, há poder em tuas palavras. O que você tem mandado para o céu? Os céus esperam uma palavra da terra. Então, fé é certeza, é convicção. Eu não vou duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar que vem forte, mas morre na praia. Não espere tal homem, diz o apóstolo Tiago, receber qualquer coisa de Deus. Fé é certeza. Fé é falar, porque a palavra de Deus vai dizer, cri, por isso falei. Os céus esperam uma palavra da terra. Declare a tua vitória em nome de Jesus, mas a fé é a certeza
das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê, mas ela é a garantia, ela é a vitória que vence o mundo, amados. A fé é a vitória que vence o mundo, esse mundo pecado, debaixo de Satanás. A Bíblia vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o amor ao mundo se constitui inimizade contra Deus. Mas, infelizmente, muitos crentes estão no mundo e querem estar na igreja. Querem viver com o pecado e querem participar da mesa de Cristo. E isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia em nosso meio. Precisamos de santidade na igreja. Precisamos de mais mensagem da cruz. Precisamos mais de santidade ao Senhor, como estava no capacete do sacerdote, na testa do sacerdote. Santidade ao Senhor. E sem a qual ninguém verá a Deus. Então ela é a vitória que vence o mundo. Ela é uma arma de defesa, porque ela vai ser na nossa armadura do cristão, ela vai ser o escudo da fé, que você vai poder apagar os dardos inflamados do inimigo contra a tua vida. Você não sabe o que o diabo fez, preparou para você amanhã, mas o Espírito de Deus te revela e ele diz, usa a fé, usa o poder que eu tenho te dado. Não foi assim que Deus falou a Moisés? Moisés, o mar está na frente, o Faraó está atrás. Deus diz, o que tu tens na mão? A vara. Usa a chave de Deus na tua vida. Você tem a chave. A fé é uma chave que abre portas, né? Por ela eles venceram, por ela os santos deram testemunho, fecharam boca do leão, fecharam correntes e serpentes, eles pisaram, subjugaram reinos, né? Praticaram justiça, obtiveram promessas, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, né? As mulheres receberam os seus mortos ressuscitados porque a fé é poder, é um dunamis, é poder. Então, ela produz uma alegria, por ela seremos guardados, como diz 1 Pedro 1,5. Ela tem um objetivo final, Ari, salvação das nossas almas. Então, devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém, pastor. Amém. Pastor, e sobre continuando o tema piedade, e sobre os mistérios de Deus na parte da piedade, que está em 1 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Muito forte. É só de pensar muito nisso que arrepia, pastor. Baseado nisso, a palavra piedade designa a vida cristã vivida como resposta de gratidão ao que Cristo fez. No entanto, a frase mistério da piedade não significa o mistério que é ou consiste de piedade, mas o mistério que torna a piedade possível, de onde vem o próprio fundamento da vida cristã. E baseado nisso, o que a gente está vendo hoje, o que se vive hoje e se prega, está muito distante disso, né, pastor Jefferson? Verdade, Ari. A piedade, eu resumiria em reverência e temor a Deus. É aquele sentimento que vai unir amor, fé, sacrifício, oração, determinação de chegar ao alvo, como diz o apóstolo Paulo. Ela vai unir todos esses sentimentos. É quase semelhante à santidade, né? Então, o mistério da fé, da piedade, melhor dito, ele vai manifestar isso, né? E a nossa demonstração, a demonstração do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, lá no capítulo 4, em 1 Timóteo 4:8, ele vai falar até do exercício corporal, que pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, né? Tendo a promessa na vida presente e na vida do porvir. Então, a piedade vai reunir tudo o que Cristo ensinou, em termos da própria religião, que significa religar, e desse religar de Deus, ligando agora a comunhão com o Pai, fazendo a paz pela sua cruz. Então, a demonstração que fazemos nesse último tempo ao povo de Deus é para que evitem os homens que têm a piedade como fonte de lucro. São os fraudulentos, são os mercenários do Evangelho, e Paulo vai dizer, afasta-te deles, porque hoje nós vivemos
um evangelho fraudulento, composto por homens que perderam o temor de Deus, composto por homens que nos grupos de reuniões falam que vão para o inferno, deliberadamente. Eu ouvi de um obreiro, anos atrás, que eles estavam no comércio e apareceu uma mulher que eles começaram a olhar e começaram a cochichar acerca dessa mulher, e esse pastor amigo meu me falou isso, relatou isso. E esses outros obreiros falaram, nós vamos tudo para o inferno. Ou seja, perderam o temor há muito tempo, perderam a santidade há muito tempo. E são homens que estão dentro da piedade como fonte de lucro. Daí você vai olhar para suas vidas, é carro do ano, todo ano. É viagem ao exterior, todo ano. Né? Eles extraem a gordura das ovelhas, né? Roubam o erário, né, da igreja, eclesiástico. Não tem temor de Deus. São bons vivãos que estão indo para o inferno, mas ainda brincam com isso. Então são homens que você vai perceber, pelos frutos conhecereis. Afasta-te desses líderes. Procura homens temente a Deus. Procure homens que têm lágrima nos olhos no altar. Procura uma igreja que prega sã doutrina. Vá numa congregação que a palavra de Deus tem primazia. Né? Hoje está difícil, mas você vai encontrar. Né? Ainda há homens de Deus na terra. Então, nós precisamos entender a piedade. Ela é o temor reverente. É distinguir a presença de Deus aí. Eu preciso entrar na igreja, eu não posso ficar conversando o que aconteceu na semana. Eu preciso me dobrar diante de Deus. Isso é piedade. E isso está sendo também muito faltoso da parte do próprio povo de Deus. É complicado, porque hoje, generalizando, né, pastor, o fato de chegar à igreja e às vezes não ver o temor, perceber que a presença de Deus, na verdade, a presença de Deus está em tudo que é lugar, mas quando você está no templo, saber que ali você vai prestar culto, você está se entregando em espírito, em verdade, e realmente, a gente percebe que aquele amor, aquela reverência, como você havia muito nos tempos atrás, e fato, né, que parece que, né, não é que parece, que a própria Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, parece que não tem percebido esse fato, essa realidade nos dias de hoje, né, pastor Jefferson? Verdade. Aumenta a iniquidade, esfria o amor, aumenta a iniquidade. É uma matemática. Esfriou o amor, aumentou a iniquidade. Aumentou o amor, diminui a iniquidade. Porque o cetro de Deus é um cetro de equidade. E equidade no reino de Deus significa justiça igual para todos. É o contrário de iniquidade, que é o cetro de Satanás. É verdade. E, pastor, o último mistério aqui para a gente finalizarmos essa live é sobre o mistério da vinda de Jesus. Aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51, 52, que está escrito: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Baseado nessa palavra aqui do mistério da vinda de Jesus, o que o pastor acha que o que tem falado nos dias de hoje? Você entra no YouTube, o que você vai ver mais hoje comentários mais falados guerras que estão acontecendo, ainda a mídia não fala, até a guerra da Ucrânia ainda não parou. Israel, se fala muito da preparação do anticristo, que já está entre nós, o falso profeta, né? O rio Eufrates secando. Na sua opinião, pastor, o que o senhor me diz sobre o mistério da vinda de Cristo? Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados. No abrir e fechar de olhos, tragada será a morte na vitória. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados, receberemos a glorificação. Então, nós estamos vivendo um passo de santificação. É o penúltimo passo da jornada cristã. Sem santificação não haverá glorificação. Isso é sério. Sem santificação
não haverá o último passo do cristão, a glorificação. Seja os que já morreram em Cristo, que fazem parte da igreja triunfante, ou seja nós da igreja militante. Se nós não vivermos santidade ao Senhor, nós não teremos nossos corpos glorificados ao soar da última trombeta. Essa última trombeta não é a trombeta de Apocalipse. É aquilo que João recebe na revelação. Ouvi um som como de trombeta, sobe para cá. Capítulo 4 ali de Apocalipse. Então a igreja não vai sofrer a grande tribulação. Então eles estão falando muito, como você bem disse, Ari, sobre o anticristo. Estão falando mais do anticristo. Triste isso, mas estão falando mais do anticristo do que da volta de Jesus. Estão se preocupando em bunkers, em fugas, mas o primeiro grande juízo na Terra será um grande terremoto mundial que vai destruir todos os bunkers. E daí vai se cumprir aquela palavra de Jesus. Quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Então, a igreja não está nesse momento. Você vai olhar para João, você vai olhar para Pedro, você vai olhar para todos eles vão dizer, não fomos destinados à ira. O Senhor te guardará da grande tribulação que há de vir na terra. Então, essa última trombeta que os pós-tribulacionistas dizem que a igreja tem que passar pela grande tribulação, porque ela precisa ser peneirada, ela não precisa ser peneirada, porque se você olhar para a igreja corpo de Cristo, como nós falamos, ela não está em crise, ela está em Cristo. A igreja instituição humana, placa A, placa B, placa C, essa sim está em crise, né? Mas a igreja corpo místico de Cristo, composta por todos os fiéis, ela nunca entrou em crise, então ela não precisa ser peneirada, né? E na verdade, essa trombeta é a trombeta do Apocalipse 4, é a voz. Como no Antigo Testamento, Israel ouvia a voz de acampar e de levantar acampamento. Tinham retinir para a guerra e para repouso. Assim, essa última trombeta, a voz de Deus, vai ser como uma trombeta que vai soar e nós instantaneamente seremos arrebatados, né? Então, eles pegam também, segundo Tessalonicenses 2:3, né, que o homem, isso não será assim antes da manifestação do homem do pecado, mas não será assim o quê? O arrebatamento? Não, os de Tessalônica foram enganados, eles estavam em pavor, eles já tinham a ideia de que tinham perdido o arrebatamento. O que eles estavam preocupados agora era com a ira do Cordeiro, e daí o apóstolo Paulo vai consolar, não será assim, a ira do Cordeiro não virá antes que se manifeste o homem do pecado, que é o cavalo branco, que vem com arco e flecha caçando quem tiver testemunho de Cristo. Né? E é quem tiver testemunho de Cristo que ficou, que perdeu o arrebatamento. Então, segundo Tessalonicenses 2:3, está sendo mal interpretado, né, pelos pós-tribulacionistas, né, achando que primeiro manifesta o homem do pecado e com isso, então, a igreja vai sofrer. Não, olha bem para o contexto, olha bem para dentro da palavra de Deus. Paulo está falando do dia do Senhor, que é a mesma coisa que dia de Cristo, né? Paulo não está falando ali do arrebatamento, ó, não será assim a ira do Cordeiro antes que se manifeste o cavalo branco, o anticristo. Então, as 70 semanas de Daniel, né, o objetivo das 70 semanas, a qual falta uma, era o que para Israel? Era para Israel, não é para a igreja, porque a igreja já teve a sua transgressão julgada no Calvário, né? E aqui você vai ler lá que é para o teu povo, Daniel, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, o templo que vai existir então. Então, prepara-te para o arrebatamento, porque a igreja não vai sofrer a grande tribulação. Esse é o grande mistério, né, que nós deixamos para nós amados. Prepara-te, olha para cima, porque a redenção está próxima. Amém. Amém, pastor. Maranata. Maranata vem Jesus. Amém. Pastor, foi um prazer, pastor, ter compartilhado mais essa porção da palavra dos mistérios de Deus, né? Eu quero agradecer aos nossos queridos ouvintes, nossos queridos amigos e irmãos que entraram, né? Presenciaram, viram a live. Alguns entraram mais tarde, só para relembrar que essa live estará indo para o YouTube, no canal Jefferson Renato Ribeiro. Esteja lá seguindo, ativando o sininho, curtindo, para ajudar que a mensagem vai mais longe para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Jefferson, foi um prazer, obrigado mais uma noite, né? Compartilhar a palavra de Deus sempre é uma benção. A palavra de Deus fala que quando estão falando do seu nome, 12 mais 3 irmãos, ali o Senhor está. E eu agradeço por mais essa noite e desejo as grandiosas bênçãos de Deus e que nós possamos estar firmes
aprendendo cada dia e estar prontos para a volta do nosso Salvador. Amém, Arielso. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que nos honraram com a sua audiência, né? E não se esqueça, Cristo em nós, esperança da glória. E repita no teu lar, Jeová Samá, o Senhor está presente. Amém. Amém. Grande abraço, pastor Leo, nossos queridos amigos aí que presenciaram um pedacinho. Deus abençoe grandemente vocês, viu? Uma ótima noite aí. Deus abençoe vocês aí. Até em breve.